Eu já dei um exemplo aqui uma vez, que a minha mãe, ela não era evangélica, mas ela sempre teve essa fé de que aquelas coisas que minha avó servia, para quem nunca ouviu falar, minha avó era da macumba, antes de morrer aceitou Jesus. Mas a minha mãe sempre dizia que não acreditava naquelas coisas ali, porque em vez de melhorar a vida só ia de mal a pior, seguindo aqueles ídolos ali que minha avó seguia, né. E aí uma vez a gente estava no interior aqui do Ceará, chamado Pacajus, a terra do caju. E aí eu acho que isso aqui eu nunca contei. Ah, já acho que já contei, mas faz tempo. E aí um demônio manifestou na minha prima, que glória a Deus, aleluia, hoje ela está na igreja. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Um demônio manifestou na minha prima, pasmem, ninguém estava orando, ninguém estava em jejum, ninguém estava se consagrando, ninguém estava buscando Deus. O demônio manifestou na minha prima, a gente estava só conversando história de terror. Nunca vou me esquecer isso na minha vida. Eu nunca vou me esquecer isso na minha vida. O demônio manifestou na minha prima, a gente estava só conversando história de terror. O demônio manifestou nela. E aí o demônio começou a falar lá coisas que iriam acontecer. Lembra daquele espírito lá que dava muito lucro para os seus senhores, aquela jovem que tinha espírito de adivinhação, e Paulo vai lá e expulsa? Parecidíssimo com aquilo. E aí o demônio começou a falar coisas que iriam acontecer. Louvado seja Deus por essa lembrança. E aí a minha mãe expulsou aquele demônio ali. A minha vozinha não estava entendendo nada, já estava. O pessoal do interior, eles tinham o hábito de dormir muito cedo, acordar com os galos 4 horas da manhã. Às vezes, antes do galo cantar, já estavam de pé. E aí, minha avó já estava deitada. O meu avô também estava deitado num outro compartimento. E aí, quem expulsou aquele demônio ali foi minha mãe. Ô, mãe, eu posso falar? Eu tô rindo aqui porque eu lembrei. Ô, mãe, eu posso falar? Minha mãe tá aí me ouvindo aí. Se ela deixar eu falar, eu falo. Se ela não deixar falar, depois eu falo o resto. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não o impeçais, ponderou Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim. Logo em seguida. Porque, portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber, nem que seja um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá sua recompensa. Então Jesus nos dá aqui três, três pontos, três tópicos para não impedir aquela pessoa ali de expulsar os demônios em nome dele. Louvado seja Deus. Primeiro, que se alguém que fizesse um milagre em nome de Jesus, não ia falar mal dele. Minha mãe está dizendo que se lembra. Eu estou perguntando se eu posso falar os detalhes. Alguém que fizesse um milagre em nome de Jesus não iria falar mal dele. Segundo, não há meio termo. Ou é contra nós, ou é por nós. Então, todo esse espírito de divisão aí, ó, sai para lá. Não tem meio termo aqui, segundo o que Jesus está falando. Ou é por nós, ou é contra. Não tem isso. Negócio de divisão sai para lá, demônio. É demônio. Que vem com o negócio de divisão aqui é demônio. Hã? Vou repetir. Vim com o negócio de espírito de divisão aqui. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Discórdia. Não confunda a discórdia com a gente estar aqui conversando, né? Tirando dúvidas. Não confunda. O espírito de discórdia, ele se levanta com o objetivo de quê? De contender, de gerar contenda, de gerar confusão. E Deus não é Deus de confusão. Amém? Pode ser o pastor, pode ser quem for, meu irmão. Vim com o negócio de discórdia, tá cheio de demônio. Entende? Isso é Bíblia. Jesus está deixando bem claro aqui, não tem meio termo. Ou é contra, ou é a favor. Negócio de cima do muro com Jesus, não. Ou é contra nós, ou é por nós. Terceiro, quem fizesse algo bom, quem fizesse algo bom,
dar um copo de água era uma cortesia básica no Oriente. Quem fizesse algo bom para essa pessoa, não perderá de modo algum a sua recompensa. Louvado seja Deus. Jesus está falando de um copo de água, gente, e o cara está expulsando demônio. Vale vale logo o rio todinho, né, não só um copo, né, porque só Deus sabe uma pessoa só Deus e quem já foi aprisionada por Satanás, sabe o quão ruim é isso, né. Quantas e quantas pessoas a gente ora aqui, e aí a pessoa fica às vezes a pessoa fica sem reação, né. A pessoa fica você vê que muda o semblante e a pessoa fica e a gente fica eu não me canso de admirar isso, a pessoa fica e aí a pessoa começa a descrever: "Eu tô me sentindo mais leve", e aí eu fico imaginando como que essa pessoa estava. Louvado seja Deus. Consegue compreender isso? Então Jesus está dizendo o quê? Para não impedir, gente, não impedir. Se tem alguém ali fazendo a obra aqui nós estamos dando o exemplo de uma pessoa que está expulsando demônios, mas seja o que for que a pessoa estiver fazendo para Deus, amém? Para não impedir. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Louvado seja Deus.